compartilhar com vocês um texto de Mateus capítulo 26. Vamos ler aqui do versículo 36 até o versículo 46. Mateus 26, de 36 a 46. Trago saudações aqui da Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, do reverendo Manuel Luzia, pastor da nossa igreja e presidente da ICP. E dizer que a igreja portuguesa é muito grata àquilo que o Brasil tem feito ali naquele país. Vamos ler então Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, temos lido a Tua palavra que o Senhor nos revelou, é a Tua verdade. Te louvamos, ó Deus, pelo dia santo que o Senhor separou antes da fundação deste mundo e pelo povo que está aqui reunido. Louvamos pelo dom da salvação. Louvamos porque o Senhor fala conosco. E neste momento, ó Deus, queremos lançar fora qualquer eloquência e sabedoria humana e rogar, ó Deus, o entendimento do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja pregada de forma fiel, edifique a Tua igreja e o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, a nossa despedida aqui não foi fácil, foi também em lágrimas, e o começo lá também não foi fácil. Eu lembro de um momento muito difícil que nós vivemos lá no começo. Imagine um capixaba acostumado com o sol, no inverno português, no frio. E ali a escala de trabalho, quem ainda não me conhece, eu sou médico e fui lá trabalhar como médico. E trabalho lá ainda até hoje. E houve semanas que eu trabalhei 5 noites, porque era o único horário disponível para trabalhar. E em meio a toda aquela adaptação do trabalho e uma mudança brusca de cargo de trabalho, aqui a gente tinha um alto cargo na saúde e lá comecei do cargo mais baixo. Certamente o estrangeiro, o brasileiro, não é muito bem tratado pelo português quando você chega ali e as pessoas não te conhecem. Então, em meio a muita dificuldade no trabalho, adaptação da cultura, e sem entender um pouco ainda as coisas como elas eram, enfrentei profundamente uma grande tristeza no coração, não uma decepção por estar ali, mas uma tristeza natural e uma luta pessoal com todas as circunstâncias que não eram fáceis, eram muito difíceis. E eu me recordo que eu sentia tanto frio e dor no pescoço, dor nas costas, e a alma também ferida.
Eu peguei uma canga de praia, botei na sala do meu apartamento, onde o sol entrava. Eu só queria ali tomar um pouco de sol, aliviar um pouco daquele estresse. E fui ler um livro que eu ganhei de aniversário, quando eu fiz 40 anos, que o pastor Milton me deu, o livro do Paul Tripp chamado Perdido no Meio. E eu precisava ali buscar naquela literatura algumas palavras que eu já sabia. Claro que não quero que dá uma de soberbo, mas no sentido de que eu queria ouvir as verdades que eu já havia aprendido, mas eu precisava novamente falar ao meu coração: Senhor, eu preciso lembrar do propósito que me fez vir aqui e não me esquecer de que o Senhor tem cuidado de nós. Mas eu me recordo do Davi, meu filho mais velho, entrar na sala e ver aquela cena ali um pouco estranha. O pai no chão, com uma face de sofrimento. Eu disse: filho, me dê um tempinho, eu preciso ficar só. Eu preciso ter um momento em que eu preciso orar, e eu preciso falar ao meu coração e deixar que o Senhor me lembre de quem eu sou, qual o propósito da minha vida e por que eu vim para cá. E aqui você tem um momento de Jesus Cristo que está caminhando para a sua morte. Quando você pega no capítulo 17, versículo 22 a 23, reunidos eles na Galileia, Jesus fala: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os seus discípulos se entristeceram grandemente. Ele está aqui profetizando a respeito da sua morte. Ele volta a mencionar isso no capítulo 20, versículo 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue, vai ser condenado à morte. Entregue para ser escarnecido, para ser açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Finalmente, no capítulo 21, Jesus entra triunfantemente em Jerusalém como rei, e ali ele mostra os seus 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Ele havia profetizado e ensinado aos seus discípulos durante a sua jornada, até mesmo a respeito das coordenadas de como os discípulos conseguiriam encontrar aquele jumento que ali estaria para ele montar e entrar como rei em Israel. E a expectativa do judeu era que Jesus, o rei, sentaria agora no trono que era de Davi. Mas Jesus vai para o templo exercer o seu ofício de sacerdote. Nos capítulos 21, 22 e 23, ele entra no templo, ele expulsa os comerciantes, ele cura pessoas e ele passa ali um bom tempo ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. E quando ele sai no capítulo 24, novamente ele profetiza dizendo que aquele templo seria destruído e seria levantado em 3 dias. Falando a respeito da sua própria morte e ressurreição. Jesus está a todo tempo apontando para a sua morte. No Monte das Oliveiras, ele ensina os discípulos a respeito das dores que eles enfrentariam, a respeito das necessidades de vigiar e de serem zelosos, a respeito da sua segunda vinda, que ele nunca os abandonaria, e do julgamento final, onde os seus perseguidores seriam julgados. Finalmente, no capítulo 26, há uma passagem muito bela, em que uma mulher usa um vaso de alabastro cheio de bálsamo, e lava os pés de Jesus. E no versículo 12, diz assim: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Novamente, Jesus está apontando para a sua morte. Quando ele realiza a ceia, a Páscoa, no versículo 26 ele diz: tomai e comei o meu corpo. E no versículo 28, isso é o meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Novamente ele está apontando para a sua morte. E esse dia foi um dia cansativo, geograficamente muito difícil. Sobe monte, desce monte, vai para aqui, vai para ali. E os discípulos estavam cansados, com certeza cansados. Mas Isaías 53, no versículo 7, diz que como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Jesus literalmente está
fazendo a sua jornada de retorno a Jerusalém, e todo este caminho que nós citamos, ele está indo como cordeiro para o matadouro. Mas o versículo 30 do capítulo 26, cantando o hino, iam para o Monte das Oliveiras. Em meio a todo esse anúncio de morte, de dor, que acompanharia o Cordeiro de Deus, eles cantam o hino e continuam o seu caminho. Spurgeon chama este evento no Getsemane de os mistérios da agonia. Os mistérios da agonia. E eu convido você a voltar para o texto que nós lemos e entender um pouquinho que mistério é esse da agonia. O primeiro ponto que nós destacamos logo nos primeiros versículos é a intimidade que Jesus tem com os 3 discípulos aqui citados. Veja aí no texto, no versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E ele levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. São esses 3 que acompanham Jesus Cristo na ressurreição da filha de Jairo e na transfiguração, revelando que Jesus tinha uma intimidade com esses 3, mais do que todos os outros 12, todos os outros 9 discípulos. Ao mesmo tempo, aqui, como nós lemos no texto, Jesus, que é o Rei, que é o Messias, que é o Cordeiro de Deus sem mancha, perfeito, ele verbaliza para esses 3 amigos íntimos algo interessante, que é o seu sofrimento. Veja no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Isso nos chama a atenção para algo muito importante. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, neste momento de intimidade com esses 3 discípulos, verbaliza para eles que está sofrendo, e não é um sofrimento qualquer, é uma tristeza tão profunda, uma tristeza que beira a morte que ele vem anunciando durante todo esse longo dia. Mas ressalta o fato de que os líderes precisam expressar pedido de ajuda. Os pastores, presbíteros, diáconos, você que é pai, você que é professor, você que lidera, que faz discipulado, você que ensina a sua casa, os seus filhos, você que exerce influência no seu trabalho, nós temos uma grande responsabilidade, que é comunicar o Evangelho. Mas nós também, do mesmo jeito que ajudamos pessoas, precisamos entender que em muitos momentos também precisamos ser ajudados. Não tenha vergonha, marido, de chorar ao ombro da tua esposa, se você estiver com grande dificuldade e sofrimento. Esposas, não tenham nenhuma dificuldade de expressar seu choro, seu descontentamento diante de situações que fazem a alma sangrar. Mas se Jesus, que é perfeito, o Mestre, pede ajuda aos seus discípulos para orar ao Senhor e buscar em Deus o conforto, nós também devemos ter a humildade de saber quando precisamos pedir ajuda. Essa intimidade, ela precisa ser cultivada. Jesus aqui está se relacionando de forma muito íntima com esses 3, mostrando que ali entre os 12 havia certos graus, por assim dizer, de intimidade. Não há nada de errado você ter dentro da igreja pessoas com quem você tem maior afinidade. O que não pode é o que nós chamamos de formação de panelas, onde as pessoas se isolam do resto do grupo da igreja.
Você ter pessoas que são afins, em quem você confia e abre o seu coração, e estabelece uma relação íntima, e busca junto glorificar ao Senhor e crescimento, isso vai fazer com que toda a igreja cresça e se una. Diferente da formação de partidos, em que as pessoas buscam a própria glória e os próprios interesses. Mas Jesus aqui revela um outro aspecto importante, que é a sua fidelidade. Nesse longo caminho que nós falamos aqui, ao longo desses capítulos, no versículo 31 do capítulo 26, ele disse: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E ele também avisou a Pedro, no versículo 34, que nessa noite, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus morreria, e os seus discípulos, as ovelhas, ficariam dispersas. E Pedro, ainda naquele dia, iria negá-lo 3 vezes. Contrasta com a fidelidade do Mestre, que no versículo 32 diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós da Galileia. E foi isso que aconteceu. No capítulo 28, versículo 16 e 17, você vai perceber que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ele aparece a seus discípulos. Eles o viram e eles o adoram. Jesus não abandona os seus amigos. E é esse o sentido de revelar uma amizade que é verdadeira, que é sincera. Provérbios 27, 17 diz que o ferro com o ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo. E a amizade, a cumplicidade, deve ser tanta que no mesmo livro de Provérbios 17 e 17 diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Quando tudo está bom, parece que os amigos sempre estão próximos. Mas o irmão, aquele irmão mesmo, ele acompanha nos seus momentos mais difíceis. É aquele que quando você está ali na sala com uma canga, tomando um sol em pleno Portugal, e teu filho entra e não entende nada, você sabe para quem você pode ligar e pedir ajuda. Esses são os seus verdadeiros amigos e irmãos, aqueles que te apoiam no momento mais difícil da sua vida. Mas Jesus não põe a sua esperança nos amigos. Ele põe a sua esperança em Deus, naquele que pode aliviá-lo. E é isso que o salmista, no Salmo 25, 17 diz: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Somente Deus é capaz de aliviar as tribulações do coração do filho e tirar as angústias do coração de Jesus aqui no jardim de Getsêmani. E é isso que ele pede para os seus amigos: venham comigo e vamos buscar refúgio naquele que pode nos dar a alegria do coração. Romanos 8,35 diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada vai te separar do verdadeiro amigo, que é Jesus, porque Ele sabe o que é ser amigo. Ele não decepciona. Ele sempre está pronto para te ouvir, para te ajudar e para te confortar. Porque Ele viveu uma tremenda agonia. E essa agonia, voltando aqui num paralelo de Lucas 22, 44, estando Ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O sofrimento dele era tão intenso que ele passa agora a transpirar gotas de sangue. Eu poderia aqui dizer uma linguagem médica, a pressão arterial
sobe, os capilares se rompem e pode lacrimejar sangue e suar sangue. É um fenômeno chamado de hematidrose. Ok, não entendi nada, mas entenda que isso é uma demonstração de estresse físico muito grande. Charles Spurgeon, ele destaca 2 pontos aqui neste momento, em que o Cordeiro de Deus, ele diz que Jesus aqui está se assemelhando a uma novilha vermelha, banhada de sangue. E ele destaca 2 pontos. O primeiro é a angústia, a agonia. Ele diz aqui que Jesus é levado a um limite de confusão mental. O sofrimento era tanto que estava ali entorpecendo a sua mente. Era uma tentação. E de profunda tristeza, profunda no sentido de que Jesus estaria ali se sentindo sufocado, mergulhado, submerso. Mas submerso no sofrimento por causa do nosso pecado, não dele. Essa agonia, essa confusão mental associada a essa ideia de falta de ar, de sufocamento, leva a Jesus Cristo a um grau intenso de agonia e de tentação. Agonia, entretanto, que era intensa aqui em Getsemane, era apenas uma gota da grande tempestade que haveria de vir na cruz, aonde o Cordeiro de Deus foi abandonado pelo seu Pai. Mateus 27, 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem nunca se sentiu desamparado? Aflito, completamente desesperado. Só você sabe o que se passa no coração e na mente quando você coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir e lembra do que foi o seu dia, das decepções que você teve no trabalho, em casa, com filhos, talvez, ou com você mesmo, de coisas do seu passado que te atormentam até agora e te levam a sofrimento, ou circunstâncias habituais como as que eu vivi lá em Portugal no começo. Mas este pecado não é de Jesus, é nosso. Davi no Salmo 32, no versículo 3 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado, ele seca a alma, ele rouba a vida, o brilho nos olhos, a alegria, a paz. E aqui o salmista descreve algo interessante, que não era apenas uma dor da alma, mas uma dor física. Ele diz que meus olhos envelheceram porque eu gemia. Ele sentia dor. Aqui eu abro parênteses para um tipo de sofrimento, que é um sofrimento caracterizado por uma dor crônica. Há pessoas que têm problemas de saúde crônicos, principalmente dor. E é muito interessante a dor crônica, que é um mecanismo que você tem uma via de sensibilidade, de dor mesmo, álgica. Você aperta e dói, porque ele tem ali alguma lesão que provoca dor. Mas, com o passar do tempo, há um cruzamento de sensações, em que a sensação tátil, que é uma coisa natural, passa também a despertar dor. E agora, a dor que era de um tamanho, assume uma escala enorme em situações as mais diversas possíveis. E verdadeiramente essas pessoas sentem dor.
E eu creio que é mais ou menos isso que o salmista aqui diz. Ele gemia e os seus ossos envelheceram. O pecado seca o corpo e seca a alma. Isaías 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e essas dores, e tantas outras, e todas as dores, as nossas dores, de todos nós, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Aqui no Getsemane, cada gota que Jesus derrama é um pecado seu e meu. Por isso ele entende a nossa dor, porque ele sofreu todas as dores. E sua dor nunca, a sua dor, nunca será comparada à dor que Jesus Cristo está sentindo aqui no Getsemane, e muito mais a tempestade que ele enfrentaria na cruz do Calvário. Lá, ele levou sobre si todas as nossas dores. E nesse momento de dor, de sofrimento, de sensação de desamparo, de abandono, o que que Jesus faz? Ora. E é o que nós devemos fazer. No versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele repete isso outras 2 vezes. Mas eu destaco inicialmente aqui a oração solitária, em que Jesus ele se afasta um pouco desses amigos íntimos, e ali sozinho, ele abre o seu coração a Deus, e diz: Senhor, estou sofrendo. Eu preciso do Senhor. O Salmo 42, no primeiro versículo diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A sua intimidade com Deus tem sido desenvolvida a ponto de você não desejar mais nada da vida que não seja a comunhão do Senhor? Você só vai valorizar a luz se você estiver na escuridão. Você só vai desejar ardentemente como a corça por água quando você se sentir perdido no meio do deserto. As causas de dor e sofrimento são as mais variadas. Pode ser o seu pecado, pode ser o pecado dos outros, pode ser o inimigo. O ponto é que Thomas Watson destaca que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. O sofrimento faz nós virarmos essa corça e desejar ardentemente a água, desejar ardentemente que Deus examine o coração. É isso que o salmista no Salmo 26, 2 diz: Senhor, eu preciso de ti. Examine-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. É neste momento de sofrimento e de dor que você precisa se desarmar. Baixar aquelas muralhas que o coração pecaminoso eleva para não ser invadido e proteger a qualquer custo o seu ídolo. E você precisa esmagar, derrubar essas muralhas do orgulho e abrir o coração ao Senhor e dizer: Senhor, sonda-me, examina-me. Examina-me. No versículo 39, percebemos que Jesus, ele prostra seu rosto em terra e ele ora de forma humilde e se conecta ao Pai. Ele diz: meu Pai, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus mostra aqui humildade e conexão ao seu Senhor, a Deus.
revela uma submissão ao plano de Deus, à vontade de Deus. E é isso que a oração faz. Não podemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus de forma soberba, com as mãos cheias e clamando: Senhor, me dê mais bênção. Os heróis da fé de Hebreus 11, há uma galeria da fé ali descrita, são exaltados no versículo 37 e 38. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas eles não sofreram tudo isso porque eram pessoas ruins. O texto continua: homens dos quais o mundo não era digno. Homens piedosos, bons, tementes ao Senhor, mas que andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estão numa situação circunstancial de estresse, em que o rei Nabucodonosor queria que eles se prostrassem diante dos ídolos, e quando não o fizeram, os ameaça jogar na fornalha. A resposta deles está em Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, ou seja, se morrermos queimados, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Como o seu coração reage diante do sofrimento? Essa é a questão. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, diz: a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Se você acha que tem sofrido, fique tranquilo, a coisa pode piorar muito mais. Nós nunca vamos sofrer a ponto de sangrar, como Jesus Cristo está sangrando aqui, no jardim de Getsemane. Qualquer sofrimento nosso é pouco comparado ao sofrimento de Cristo. Como você reage diante de circunstâncias opressoras? Como eu disse, fecha o seu coração, coloca ali muralha, alarme, câmaras de vigilância. Se alguém ultrapassa, você já briga. Reage com orgulho, porque o orgulho é o maior inimigo do sofredor. Ele é incapaz de perceber a origem do seu problema. Ele tem medo de decepcionar as pessoas ao revelar o seu fracasso. É orgulhoso demais para pedir ajuda. Tenta resolver seus problemas sozinho. Eu vou dar um jeito. Esposa, deixa que eu resolvo. Não permite que seu coração seja profundamente examinado, sondado, e haja mudança bíblica e crescimento. Porque o que o sofrimento faz é Deus utilizando uma talhadeira e tirando lascas do teu corpo, para que a tua alma seja esculpida, transformada à imagem de Jesus. E isto requer arrancar pedaço de nós. E aquilo que Deus quer arrancar está lá no fundo do teu coração, protegido. São os ídolos do coração. São os desejos que nós levantamos maiores do que o Senhor. Jeremias 17:10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jesus diz a seus discípulos em Mateus 16, 24 a 26, se alguém quiser vir
Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Porque quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada é mais valioso do que a tua comunhão com o Senhor Deus, do que o próprio Cordeiro que está aqui sangrando. Mas fique tranquilo que você está conectado ao Pai, mesmo numa situação de sofrimento extremo, você está ligado ao Pai. Isaías 49:16 diz: e eis que nas palmas das mãos te gravei. Jesus leva consigo as marcas dos cravos da cruz nas mãos, para se lembrar sempre de que tudo foi pago. E agora você tem acesso ao Pai. E assim como Jesus orou, meu Pai, nós podemos orar, meu Pai. A questão 60 do Catecismo de Heidelberg pergunta: como você é justo diante de Deus? A resposta é tranquilizante: apenas por uma genuína fé em Jesus Cristo. Isto é, e embora minha consciência me acuse de que pequei gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e não guardei nenhum deles, e ainda sou inclinado a todo mal, ainda assim Deus, sem qualquer mérito meu, por pura graça, Deus, por pura graça, concede e imputa a mim as perfeitas satisfação, justiça e santidade de Cristo, como se eu nunca tivesse tido ou cometido qualquer pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo transmitiu a mim, se eu apenas aceitar tal benefício com um coração crente. Você precisa ter fé em Jesus Cristo e saber que Ele é o Cordeiro de Deus que pagou todos os pecados na cruz. E somente Ele é que pode dar alívio ao seu coração e te tornar justo diante de Deus. E agora você pode orar, meu Pai, e buscar o trono de graça de Deus. Socorro bem presente. A oração de Jesus Cristo é uma oração perseverante. Ele ora 3 vezes e com muita intensidade. Lucas 22:44 diz que, estando em agonia, ele orava mais intensamente. Ele não só repetiu 3 vezes a mesma oração, como ele orava de forma mais intensa. À medida que a sua dor aumentava, Jesus aumentava o seu clamor. A dor aumentava, ele repetia e com mais intensidade ele clamava ao Senhor. E é isso que Davi faz nos Salmos 42 e 43, e repete isso 3 vezes. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Davi fala ao seu coração, e esse é um dos benefícios da oração. Quando Cristo ora ao Pai 3 vezes, repete 3 vezes, Ele repete 3 vezes também: seja feita a sua vontade. Jesus está falando ao seu coração do mesmo jeito que o salmista está falando ao seu coração. E é preciso clamar por iluminação neste momento de dor, porque a dor faz a mente ficar entorpecida, agoniada, desesperada. Parece que não tem saída. Mas nós precisamos lembrar: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Eu terei alegria para louvá-lo. Ainda que eu esteja triste, eu vou ter alegria para louvá-lo. A oração nunca vai mudar a vontade de Deus, mas ela pode mudar a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala de um aspecto muito interessante, que é a plasticidade cerebral. O que é isso?
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos a verdade de Deus ao coração enganoso, nós vamos mudando a nossa mente. A mente ela é capaz de ser ensinada e mudada. Claro, renovar a mente. É isso que o texto aqui de Romanos diz. Paulo não precisou entender de anatomia ou de neuroanatomia, nem de neurofisiologia. Mas Deus o revelou a sabedoria da sua palavra e diz que é possível mudar a mente. E é. Você já conheceu pessoas melancólicas? Pessoas mergulhadas em sofrimento, em ansiedade, com crises. Veja que eu não falei de depressão e nem de transtorno de ansiedade, porque agora essas coisas viraram diagnósticos médicos, não é? Será? É possível? Sim. E sempre será possível. Transformar a disposição da mente, do coração. Você não vai controlar as suas emoções, mas você vai direcionar as emoções para onde elas devem ser direcionadas de forma piedosa. Sabe como? Hoje de manhã, quem esteve aqui no culto, lembra do texto que o pastor leu a respeito ali dos discípulos que estavam dentro do barco, Jesus ali na ponta do barco, as ondas batiam, os discípulos desesperados, achando que iriam afundar, que iriam morrer. E você lembra muito bem o que acontece ali. Jesus, ele então, pelo seu poder, acalma aquela tempestade. E o desespero dos discípulos, o medo dos discípulos, não acaba. Eles não deixaram de ter medo. Mas eles direcionam o sentimento de temor àquele. Quem é esse? Quem é esse? Que os ventos e o mar lhe obedecem. Nós somos capazes, pelo poder da palavra de Deus, de ensinar a mente e fazer com que os sentimentos sejam direcionados para o local certo, para o Pai, para o trono da graça. E você não mais vai ser escravo deles, ou vai sofrer por eles. A oração de Jesus aqui, ela contrasta com o comportamento dos discípulos, como nós vimos. Eles foram advertidos sobre a morte de Jesus, ficariam dispersos, como eu disse. Pedro negaria 3 vezes. A respeito das dores que eles enfrentariam, da necessidade de vigiar e serem zelosos. Mas quando o mestre verbaliza o seu sofrimento e pede para que eles orem com ele, e o que eles fazem? Dormem. Estão exaustos. O dia foi estressante, foi cansativo para os discípulos. Tadinho, eles estavam cansados. Mas é engraçado que Jesus não parecia estar cansado. Jesus estava ali vigiando e orando. Todos estavam submetidos à mesma circunstância, mas vejam comportamentos completamente diferentes. O mestre ensina que devemos ser vigilantes. Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Jesus não abriu mão da sua intimidade com Deus e da necessidade de orar, porque ele temia a Deus e sabia que aquele momento de tentação ele precisava entregar tudo nas mãos do Senhor e obedecer e não cair em tentação. Ele chama a atenção dos discípulos que negligenciaram um tempo precioso, que sequer não foram capazes de perceber o sofrimento do seu amigo Jesus. Estavam tão cansados que não foram capazes de olhar para o seu amigo Jesus e perceber o sofrimento dele e orar com ele. Por isso, igreja,
Como vocês têm olhado para o pastor de vocês? Para os presbíteros, para os líderes que pastoreiam essa igreja. Você tem orado pelo seu pastor, pelos presbíteros, pelos homens, pelos líderes? Você se preocupa com a saúde física e mental da esposa do pastor? Ou já parou para pensar que, dentre todas as esposas da igreja, eu acho que a mais difícil é a esposa de pastor? E aqui eu não estou querendo aliviar ou exaltar o sofrimento de ninguém, mas o fato de que nós, muitas vezes, olhamos para nossos líderes e achamos que eles não pecam. Estão sempre prontos a ajudar. E às vezes tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. E se não for assim, esse pastor não serve. Mas você já parou para pensar que o pastor também sofre? Que o presbítero também sofre? E que eles também precisam de ajuda? Quando você sofre, quem você procura para contar os seus segredos? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado com os amigos que você seleciona nesses momentos difíceis para você conversar. Muitas vezes nós buscamos o conselho que queremos ouvir, não o conselho que é preciso. Selecionamos os amigos conforme as nossas preferências, mas cuidado com a seleção dessas preferências. Deus ouve a oração de Jesus e o acalma. Eu gosto muito do Salmo 4:8, que diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque eu tomei um Rivotril. Não. Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Não é amigo, não é medicamento. Nada pode substituir a esperança única que nós encontramos somente em Jesus, no momento de mais profunda agonia e dor. O que tem tirado seu sono? Deus ouve a oração, porque Jesus se acalmou. Lucas 22:43 diz que ele foi confortado por um anjo. Nós não precisamos mais deste anjo aqui confortando, porque nós temos o anjo do Senhor Jesus, que sofreu todas as dores. Amigo sempre presente. Nós temos o próprio Jesus que não nos abandona e que venceu aqui no Getsemane a tentação do diabo. E ele não fica congelado na sua dor e sofrimento, mas ele se levanta, e é isso que o versículo 45 diz, volta a seus discípulos e diz o quê? Bora. Vamos lá, o traidor se aproxima. Vamos ali que eu preciso morrer. É mais ou menos isso que ele diz. Vamos continuar. Vamos seguir em frente. Não fica remoendo a dor. Ah, você não sabe da minha dor. Ah, você não sabe minha vida. Ah, você não sabe os meus problemas. E fica sempre numa espiral cada vez descendente. E não sai do lugar. É aquele crente que fica sempre sofrendo. Você percebe desde o momento que ele passa por aquela porta. Cabeça baixa, ombros caídos, faces de sofrimento. Essa vitimização, essa autocomiseração, não cabem aqui no Filho de Deus, que está banhado de sangue e se levanta e diz, vamos embora. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito.
Vamos seguir em frente. O plano que Deus determinou. Jesus revela sua intimidade, sua proximidade conosco, sua fidelidade, sua amizade verdadeira, como nós devemos lutar contra o pecado a ponto de sangrar. E essa deve ser a nossa vontade na luta contra o pecado. São aspectos práticos que encontramos na lei: amar a Deus e amar ao próximo, morrer pelo próximo, se importar com o próximo, mais do que a nós mesmos. Não seja escravo das emoções. 2 Coríntios 4, 8, 11 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Você é chamado todo dia a morrer para você mesmo, para que Cristo viva. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Jesus foi envergado e não quebrou. E Ele sabe até onde você aguenta. Por isso você nunca vai quebrar. Porque você tem um amigo fiel, onde você pode desfrutar de intimidade, fidelidade, companheirismo, amizade, refrigério, ensino, conforto. Por isso, não temos do que reclamar. O que eu mais vejo na sociedade portuguesa é o descontentamento. É uma doença que eu percebo que contamina todos os brasileiros que vão para lá praticamente em pouco tempo. Eu me recordo que eu estava na sala da minha casa. Meu Deus, como doía o pescoço, a cabeça, o frio. Hoje eu já estranho até o calor. Cheguei em Vitória aqui e falei: Deus do céu, tinha saudade do calor, já não tem mais. Como eu amo o frio. Olha. Mas como aquele momento era difícil. A alma sangrava. Você sabe o que eu estou falando. Lloyd Jones diz que várias coisas podem provocar emoções e sofrimento, temores do futuro, tormentos do passado, posturas vitimistas, mas nós não devemos ser escravos das emoções, mas devemos exercitar o contentamento, a alegria que Filipenses 4:4 ensina. Alegrai-vos no Senhor, é uma ordem, e ele repete: mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Lá no jardim do Éden, em Gênesis 2:9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento. Todas as árvores eram boas, mas parece que só uma despertou a alegria do homem, que era o pecado. E nós repetimos isso todos os dias. Quando deixamos de contemplar as coisas boas que Deus tem reservado para nós, por causa da idolatria do nosso coração. Eu quero aquilo, e se eu não tenho aquilo, nada vai me fazer feliz. O povo lá no deserto tinha o pão do céu, e olhava para trás e dizia: lá no Egito nós tínhamos boa comida, alho poró. Meu Deus, quantas vezes em Portugal eu sentia saudade do picolé da Gelso, do peruá. Eu olhava para aqui, para o Brasil, e achava tudo tão maravilhoso. E quando voltei e experimentei disso tudo, eu falei: meu Deus. Mas agora seu paladar é europeu. Não, não é isso.
é você perceber que a leitura do coração sempre é enganosa e elege para si coisas mais importantes do que o próprio Cristo. Por isso eu precisava dizer para mim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E eu concluo dizendo uma frase aqui de John Piper: ainda que o seu sofrimento seja grande, como o de Jesus Cristo aqui no jardim de Getsêmani, a pergunta crucial, abre aspas, a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é esta: se você pudesse ter o paraíso, sem doenças, com todos os amigos que já teve na terra, todas as comidas das quais gosta, bacon, moqueca capixaba, opa, e todas as atividades de lazer que aprecia, e todas as belezas naturais que contemplou, e todos os prazeres físicos que você experimentou, não há conflito humano, não há desastre natural igual aquele no Rio Grande do Sul? Você se satisfaria com tudo isso se Jesus Cristo não estivesse nesse paraíso? Eu não posso ter outra esperança que está ali em Apocalipse 22. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse 22, 1 a 5. A gente vai encerrar com este texto. Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite. Quantas noites você já passou que pareciam ser eternas? Não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Eu não posso desejar mais nada nessa vida que não seja o Cordeiro de Deus que sangrou e morreu, sofreu por nós. Você se satisfaria com este paraíso se Cristo não estivesse ali?